Vamos orar por esse tempo, tá bom? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, pela vida de cada um que está aqui. Eu oro para aqueles que não puderam estar aqui. Oro tanto para aqueles que estão online, que possam desfrutar da mensagem. Mandou muita mensagem. Também oro para aqueles que Depois tem que apagar. para aqueles que não estão aqui conosco e poderiam estar. Eu oro para que o Senhor possa constantemente trabalhar no nosso coração os motivos pelos quais nós não estamos reunidos com o corpo. Não que esse lugar tenha qualquer poder ou qualquer mística, mas o teu corpo reunido é algo sobrenatural, Deus. Que a gente possa aprender e experimentar isso. Eu também oro para que o Senhor possa continuar nos ensinando os propósitos do Senhor para esse corpo chamado igreja, que é algo muito maior do que a IBV, mas que também influencia o que acontece no nosso corpo aqui local. Que o Senhor nos ajude a discernir essas coisas e também como elas têm uma relação com a nossa vida individual enquanto fazendo parte desse corpo. Que o Senhor nos ajude em relação às decisões que nós tomamos, que o Senhor nos ajude a entender o teu propósito nessas coisas, que o Senhor me ajude a ser claro na pregação da tua palavra e que essa mensagem ajude cada um a conhecer um pouco mais do Senhor, talvez ouvir coisas que já tinha ouvido, mas vai relembrar, talvez ouvir coisas que são novas, e que o Senhor produza fruto dessas coisas na nossa vida, e que os frutos produzidos na nossa vida possam gerar frutos para o corpo. Para que assim esse corpo frutificando, a gente possa também frutificar em outros lugares. Para sermos luz em lugares onde não há luz. E é para essas coisas que eu oro e peço em nome do teu filho Jesus. Amém. Muito bem. A gente pode abrir a Bíblia em Efésios. A gente vai estar trabalhando Efésios 4. Agora a gente está nos versículos 17 a 24. A gente precisa sempre lembrar onde a gente está no contexto todo do livro, da carta. Né? Lembra, a gente começou olhando aquelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem nós somos em Cristo, o fato de que Deus, Ele formou uma nova coisa, Ele formou um novo povo através do sacrifício de Jesus. Então, nós não somos judeus, nós não somos israelitas, mas nós também não somos gentios, também não somos não-judeus. Nós somos uma outra coisa, num outro corpo, num outro povo que se chama igreja, a assembleia, a união de todas as pessoas que creem no Senhor Jesus e fazem parte dessa nova nação, que é uma nação sem território. É uma nação que, onde quer que você vá, você vai poder encontrar alguém desta nação. Porque essa nação não é uma questão de espaço, de tempo, essa nação é uma questão de fé e uma questão de ser colocado por Deus nesse outro povo. E à medida que a gente faz parte desse outro povo, algo deve acontecer na nossa vida diária. Algo deve acontecer na nossa vida no relacionamento com esse povo. E é isso que a gente começou, ele começa a tratar no capítulo 4. E por isso que no capítulo 4,
nos versos 1 a 16. Semana passada eu fiz aquele resumo de cada versículo, praticamente, né, de cada parte, mas o resumo principal de toda aquela primeira parte do capítulo, versículo 1 a 16, seria isso. A vida digna do chamado é uma vida de unidade do corpo de Cristo à medida que a diversidade de dons age para a edificação do corpo. Então, basicamente isso, né? Assim, ó, a gente mantém a vida digna do chamado, lembra que esse é o nosso tema desse ano, a vida digna, aquela vida que assim, ó, merece ser vivida. Aquela vida que não é uma vida medíocre do mundo, aquela vida que nós devemos buscar, aquela vida dada por Deus, produzida por Ele, é uma vida que ela deixa eu pensar na palavra que eu vou usar aqui, ela valoriza, ela trabalha em prol de manter a unidade do corpo. Então nós temos discussões, diferenças, e isso vai sendo resolvido biblicamente à medida que o Espírito Santo vai nos capacitando para isso, à medida que nós confessamos o Senhor Jesus, à medida que nós confiamos na Tua Palavra. E Ele faz isso através da diversidade que existe no corpo. Ele mantém a unidade à medida que Ele trabalha em cada um de nós, do jeito que cada um de nós somos e com as habilidades e dons que Ele fornece a cada um, para promover, então, crescimento. Eu vou dar muito exemplo ruim meu hoje. E eu vou começar por esse. É interessante, eu acho que eu já contei para alguns a questão de como é que funcionava doce na minha casa quando eu era criança. Quando eu era criança, a minha mãe comprou 3 potes. Certo? 3 filhos, 3 potes. Começo do mês, enchia o pote de doce, certo? E aí cada um lidava com o doce do jeito que queria, certo? Então, no caso do meu irmão, depois de algum tempo ele tinha um outro pote, porque ele guardava, ele comia devagar, ele pegava o bis, ele demorava para comer um bis, né? Um bis durava um tempão com ele. A minha irmã, ela era administradora, certo? Já acabou o mês, acabou o último bis, certo? E eu pedi emprestado lá para o meio do mês, mais ou menos, tá certo? Então, mas é muito interessante como Deus usava isso para ir ensinando cada um, e principalmente o mais novo, né, que era o mais sem noção, e como ele foi ensinando, eu falei, poxa, caramba, né, meu irmão come de um jeito diferente, né, a minha irmã também, eu preciso aprender esse negócio. Então, olha como é interessante na diversidade, em cada um ser totalmente diferente do outro, a gente acabava aprendendo um com o outro, né? E eu, como mais novo, constantemente aprendia mais. Estava sempre meio atrás. Mas é isso que Deus promove no seu corpo. À medida que você vai observando e observamos uns aos outros, a gente observa assim, nossa, aquela pessoa tem mais... Parece que Deus deu uma capacidade maior nessa área para essa pessoa, parece que Deus deu uma capacidade maior para essa área dessa pessoa. Essa pessoa tem uma capacidade sobrenatural em relação a isso, eu preciso aprender com ela. A disposição da irmã Lois em aprender com o marido, que tinha um dom de evangelismo, para poder aprender a evangelizar, por mais que não tinha o dom. E à medida que isso acontece, à medida que a gente se submete a esse processo, a gente vai ver sobre isso hoje, Deus vai promover crescimento, amadurecimento do corpo. E aí nós começamos na semana passada a ver os versículos 17 a 24, nós estamos vendo que o cristão, ele é chamado então ao abandono das paixões carnais e para renovar a sua mente e viver a vida digna do chamado. Interessante, ele começa com a vida digna do chamado, ele mostra um pouco da vida digna do chamado e agora ele volta a mostrar como é que esse processo acontece. E a gente viu que Paulo, ele dá um alerta solene, né? Ele põe ali um peso sobre as pessoas que estão ouvindo, para mostrar assim, ó, isso que eu vou falar é muito importante.
E ele dá aquele recado: não caminhem como os gentios. Então, o alerta solene de Paulo, ele vai mostrar 3 fatores, a gente viu isso semana passada, que são característicos de uma vida indigna. Se ele está falando da vida digna do chamado, ele começa falando de uma vida que é indigna do chamado. Uma vida que a pessoa que tem o chamado não deveria viver. E então ele mostra o primeiro fator, que é uma mente obscurecida, que tem a ver com a vida de pensamento do que ele chama ali de pagão ou gentil. Ele também mostra que esse gentil, esse pagão, ele está alienado de uma vida excelente, da vida que é dada por Deus. E isso tem a ver com a qualidade de vida de um pagão. E isso acontece por 2 fatores. Primeiro, ignorância, ou seja, falta de conhecimento de Deus gera separação de Deus, e a dureza do coração. A dureza do coração também é um fator que mantém os gentios separados de Deus. E o terceiro fator, que é insensíveis à consciência. E tem a ver com a consciência insensível do pagão. Ele peca e ele não está nem aí mais. Faz parte da vida dele, ele vai tocando desse jeito aí. E para ele isso é natural. Mas o que Paulo está dizendo é que para nós não deveria ser. Isso deve nos incomodar. Nós não podemos viver mais desse jeito. Que é o alerta que ele faz. Não vivam mais como gentios. E a gente lembrou o fato de que ele tá falando justamente com gentios. Ele começa no livro falando de nós e vocês. Nós judeus, Paulo como judeu, e vocês gentios, não judeus. E agora ele está falando assim, mas vocês não são gentios. Vocês não podem viver como gentios. Algo que tem a ver com o que Paulo fala de vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vocês estão vivendo aí, mas vocês não são daí. A gente tem uma outra pátria, a pátria celestial, aquele lugar que você sente saudade e você nunca esteve lá. Não é verdade que a gente sente saudade de um mundo, sente falta daquele mundo pacífico, daquele mundo onde as pessoas trabalham e têm os resultados do seu trabalho, daquele mundo onde casais talvez vivem sem briga. A gente tem saudade disso. Bom, é isso que Deus está produzindo, isso que Ele vai produzir e vai instaurar um dia. Exceto pela parte dos casais, porque lá a gente não vai se dar em casamento mais. Mas é coisa interessante, né? A gente tem saudade dessa pátria. E a gente deve viver hoje como cidadãos dessa pátria, nessa vida digna do chamado. Agora, como é que a gente pode, então, como cristãos, responder a esses fatores da vida indigna? Qual que é o processo pelo qual a gente precisa passar para não andar mais como gentios? Para não vivermos como costumávamos viver? Ou ainda para continuar tendo uma vida constantemente transformada? Bom, o texto continua, certo? A gente viu até o versículo 19 e a gente vai trabalhar hoje dos versículos 20 a 24. Então veja, isto, portanto, digo e no Senhor testifico. É aquele alerta solene de Paulo. Não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido e separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Isso é o que a gente viu até semana passada. Fatores da vida indigna. Mas, lembra que essa palavrinha, ela é muito pequena, mas ela é muito poderosa. Mas, por outro lado, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza,
que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir de uma nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então agora no versículo 20, Paulo ele vai contrapor tudo que ele falou até agora. Começou ali, né? Eu chamo vocês a uma responsabilidade de não viver mais como gentios. Eles vivem com seus pensamentos inúteis, com uma mente obscurecida, nublada, longe da vida de qualidade que Deus oferece, por falta de conhecimento e por uma dureza de coração, por um desejo de não mudar. E os gentios têm uma consciência cauterizada, eles não conseguem evitar de viver no pecado. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Paulo ele afirma que aqueles irmãos, eles não estavam ignorantes. Eles aprenderam de Cristo. Deus ele estava usando a vida daquela igreja, né? Daquela igreja de homens especialmente vocacionados, lembra? Para transmitir o ensino de Cristo. Então, Paulo, o apóstolo, que foi quem iniciou a igreja ali em Éfeso, os profetas usados à medida que não havia a Bíblia completa, os evangelistas que eram usados para alcançar o evangelho com o evangelho, e pastores e mestres que cuidavam e ensinavam do rebanho nos ensinos do Senhor Jesus. Porque afinal esse sempre foi o plano, certo? Lembra de Mateus 28, 19 a 20? Portanto vão, Jesus falando, né? Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então aqueles irmãos, eles estavam recebendo o ensino de Cristo, através daqueles homens especialmente vocacionados, e isso deveria produzir maturidade à medida que eles experimentavam aquele ensino na própria vida. E ele continua, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Paulo, ele aqui parece estar questionando se aqueles irmãos de fato tinham conhecido e confiado. Parece que ele está, se é que de fato vocês passaram por isso. Mas, na verdade, a construção que Paulo faz aqui é reconhecendo. Lembra de Filipenses? Filipenses 2, lembra do capítulo 2? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor. Lembra que a gente viu que aqui, na verdade, Paulo estava falando assim, ó, se isso acontece, de fato acontece na vida de vocês, é a mesma construção que ele está usando aqui, ó. Se é que de fato isso acontece. Ele não está questionando, ele fala, se de fato isso havia acontecido, e de fato havia, porque o próprio Paulo tinha ensinado para eles no começo. Se eles tinham de fato deixado de ser o que eram, e tinham, porque lá no capítulo 2 a gente viu isso, né, vocês andavam nos desejos da carne, etc. A gente viu toda aquela questão do antes e depois, ali das duas realidades, fora de Cristo e em Cristo. Se eles de fato haviam ouvido, se eles haviam recebido a instrução, ao contrário dos pagãos que eram ignorantes, se eles de fato tinham ouvido e obedecido, ao invés dos pagãos que tinham o coração endurecido, olha os contrapontos que Paulo está fazendo aqui. Então, eles ouviram falar, eles receberam instrução de acordo com a verdade em Jesus. Agora, isso traz uma questão para nós também, né? Se nós não ouvimos o ensino de Cristo, se a gente não aceita, se nós temos sido instruídos, se nós não temos sido instruídos ou não temos respondido à instrução da verdade em Cristo, o que a gente deve fazer? O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que você não conhece a Cristo de maneira íntima. E você não vai poder desfrutar de tudo que ele vai falar agora. E não se engane. Você pode estar dentro da igreja por anos e ainda assim estar longe da qualidade de vida que Deus tem para você.
Mas isso também quer dizer que hoje você tem a oportunidade de receber ensino, de receber essa mensagem e tomar uma decisão. Seja a decisão de se arrepender e seguir a Cristo com a sua vida, seja a decisão de se arrepender e dedicar sua vida a Cristo. De entender que não tem vivido dessa maneira, não tem vivido a vida digna do chamado e precisa viver a vida digna do chamado. E isso é feito de acordo com a verdade em Jesus. Qual verdade é essa? De certa maneira, o próprio Jesus é a verdade. João 8, 34 a 36, Jesus diz: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Veja que Jesus é a própria verdade que liberta. Alguns versículos antes, inclusive, desse texto de João, Jesus falou: e conhecereis, lembra da ignorância? Conhecereis a verdade vos libertará. E repara que essa verdade não são, cuidado que eu vou falar, tá bom? Não são mistérios de governos anteriores, né, ou planos escusos, não são qualquer verdade de libertação, de uma revelação de fatos meramente. E isso não é nada disso, tá certo? Esse texto tem sido muito usado ultimamente. Não é nada disso. O que ele está falando é que a verdade, essa verdade que liberta, é o Senhor Jesus. É o que ele está ensinando e é ele mesmo. Afinal, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E se você está aqui hoje, então, e é dominado pelo pecado, Jesus está afirmando que você é escravo do pecado. E ele também está afirmando que ele é quem pode livrar a gente dessa escravidão, levar a gente daquela vida indigna, daquela vida de devassidão e descontrolada, que não consegue sair daquilo. Jesus pode nos libertar. Jesus fez isso na cruz quando pagou o nosso pecado, que a gente nunca poderia pagar, morrendo a morte que nós merecíamos morrer pelo nosso pecado. Eu devia estar naquela cruz, você deveria estar naquela cruz, mas Jesus tomou a cruz para si, para que a gente pudesse ter a nossa dívida paga. E Jesus também faz isso à medida que ele promove uma vida transformada para aqueles que o seguem. E eu creio que é sobre isso que Paulo está falando aqui agora, sobre uma vida transformada, uma vida digna do chamado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém? Vamos lá. Beleza, estamos acordados. Então vamos lá. O cristão, ele é chamado ao abandono das paixões carnais para renovar sua mente e viver a vida digna do chamado. E Paulo mostra como é que a gente pode literalmente trocar de roupa espiritual, é isso que ele está falando aqui, para que nós possamos ter essa vida digna do chamado. Então aqui eu quero que você imagine uma historinha. Uma filha vai sair com os amigos. A gente está começando a trabalhar com adolescentes, certo? Então imagina que um dia os nossos adolescentes estão saindo e a filha se arruma e coloca uma roupa muito curta, mostrando muito corpo. E a mãe, ela pode ter duas atitudes. Ela pode falar assim: filha, sobe, troca de roupa e não venha com desculpa. É um jeito. Pode ser que essa mãe, ela consiga aquilo que ela quer, que a filha troque de roupa, mas ela não está produzindo o que Deus quer no coração daquela filha. Ao invés disso, ela poderia dizer algo como: filha, Deus te deu o seu corpo para glorificá-lo. E com essa roupa você não está glorificando a Deus. Com essa roupa, querendo ou não, você está glorificando a si mesma, porque você está se mostrando para os outros. Além disso, você não está obedecendo a Deus por não estar cuidando do seu próprio corpo. E você vai provocar desejos em outras pessoas que você não pode e não deve suprir. Então você precisa ir lá em cima e trocar essa roupa. E separe essa roupa para não usar de novo. Coloca essa roupa
e coloque uma outra roupa não chamativa. Então, agora essa mãe, ela está tratando do coração da sua filha. Ela está promovendo na sua filha entendimento para mudar de ideia, para se arrepender daquilo que ela está fazendo. Então, a mãe não está somente falando para a filha assim, tira aquela roupa. Ela está treinando sua filha que ela deve tirar, separar aquela roupa para não usar mais. Ela está trabalhando na mente daquela filha para que ela possa pensar de outra forma em relação à sua vestimenta. E ela está pedindo, então, para que sua filha coloque uma outra roupa no lugar. Ok? E é mais ou menos isso que a gente está vendo Paulo dizer aqui, espiritualmente falando. Paulo, ele vai apresentar 3 passos para trocar a nossa roupa espiritual. Para que um cristão ele atenda ao chamado de abandonar as paixões carnais, de renovar a sua mente e viver a vida digna do chamado. E o primeiro passo que ele fala aqui é: tire as roupas velhas. Tire as roupas velhas. Muitas vezes a nossa roupa velha, ela parece mais confortável, não é verdade? Elas se encaixam direitinho no nosso corpo. Aquele tênis todo estrupiado, né? Mas que você coloca assim, ele já sabe cada calo que você tem, né? E ele abraça cada calo que te dói no sapato novo. É gostoso aquela roupa. Entra como uma luva. Mas muitas vezes essas roupas velhas estão corrompidas. Não, estão corrompidas com as nossas velhas ideias. E aqui eu vou usar um exemplo meu, tá bom? Um exemplo ruim, tá bom? Teve uma época que eu jogava basquete com certa frequência. Certa frequência era assim, todo intervalo de aula eu jogava basquete. O meu armário, no colégio técnico, o meu armário do colégio, ele tinha 3 coisas. 3? Não, ele tinha 2 coisas. Ele tinha a bola e ele tinha o tênis. 3 coisas se considerar que era um par. Era o que eu tinha. Eu levava uma mochila para os cadernos, mas eu consegui um armário para poder guardar a bola e o tênis. E daí dava uns 5 minutos ali, o professor faltava alguma coisa, vai para a quadra. Então eu tinha dezenas de roupas para jogar basquete, eu tinha o tênis, eu tinha a bola, eu tinha a bermuda com o tecido que não soa, eu tinha tudo que eu precisava para estar em quadra. E eu queria que quando eu estivesse na quadra ou fora dela, as pessoas notassem assim, aquele cara joga basquete. Eu era assim. Então eu ia no shopping com, se desse eu ia até com o tênis. O tênis eu não usava muito porque eu não queria gastar. Mas eu ia lá com uma bermuda, uma camiseta de basquete e alguma coisa. Eu queria que as pessoas notassem isso. E com o tempo, Deus foi quebrando o meu orgulho em relação a isso e mostrando a futilidade daquele desejo de mostrar uma identidade com determinada roupa de um esporte. A minha identidade estava no esporte. Olha que coisa. Eu ia na igreja, eu servia no louvor, eu tocava, mas a minha identidade era essa. Esporte não é pecado, né? Eu não estava pecando por jogar, mas eu creio que eu estava pecando por me identificar com isso e querer que as pessoas me identificassem por isso. E Deus ele ainda continua me humilhando e me mostrando que a minha identidade não deve estar na minha roupa ou no esporte que eu pratico, mas em Cristo. Eu desejo, ou Deus está produzindo em mim o desejo de que em cada lugar que eu vá, eu não seja reconhecido porque gosto de tal coisa, gosto daquela coisa, eu tenho pensado muito no café. Eu gosto muito de café. Eu gosto, eu ganhei um monte de coisa em casa lá para fazer o café diferente, não sei o quê. Mas o quanto que eu tenho usado isso, não para que as pessoas me reconheçam como o cara que faz café, mas assim, em Cristo eu sirvo os outros. Entende a diferença? Eu posso jogar, mas em Cristo
Eu não vou brigar por causa de uma bola. Cara, tá, vai lá, pode jogar. Ah, foi falta, tudo bem. Não, foi falta em mim. Não, não foi. Não, tudo certo. Não tô. Eu tô aqui me divertindo. Eu quero amar as pessoas que estão ali. Entende? Foi ele que Cristo que morreu e me salvou, não foi o Michael Jordan. Certo? E isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Aí ele coloca, olha só, versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Aquelas roupas velhas não faziam mais sentido. Elas não estão de acordo com a nova identidade do cristão. O cristão deve se despir, literalmente tirar essa roupa velha. Tirar a roupa de velhos hábitos, de uma velha conduta, de uma velha forma de viver. E veja que não é somente o ato de retirar a roupa, é o fato de separar, de colocá-las longe. Não é só, como eu dei o exemplo da menina ali, né? Não é só, tire essa roupa chamativa e guarde de volta no armário. Não, separe, você não vai usar mais isso. Isso não te serve mais, isso não faz mais parte da sua vida em Cristo. Não adianta nós guardarmos o pecado numa caixinha e de vez em quando ir lá visitar. Vamos, ó, tire isso da sua vida. O que você tem vivido e que no fundo você sabe que é uma roupa velha, que não combina com a qualidade de vida que Deus oferece. Como parte desse processo de despojar ou despir-se da velha vida, a gente deve tomar ações radicais, inclusive. Olha Mateus 5, 29 a 30. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que quando se relaciona ao pecado, essa velha vida, a nossa atitude tem que ser radical. A gente tem que tomar atitudes drásticas. Ok? Não deixe o pecado por perto. Tire a roupa antiga e jogue longe. Lucas 9, 23 a 25, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? O nosso pecado é algo que nós fazemos e que nos afeta. E o que Cristo está falando é que se a gente quer seguir a Ele, a gente deve negar-se a si mesmo. Que é exatamente aquilo que o pagão não consegue fazer. É impensável isso para o pagão. Mas para o cristão isso é possível em Cristo. À medida que ele tem o desejo de viver para Cristo. Agora, essas roupas, né? As roupas velhas, muitas vezes, como eu falei, elas são confortáveis. Mas elas enganam. Se você pegar aquele tênis velho, seu, destruído, e for correr com ele, tem alguém que corre aqui? Marcelo, você está correndo ainda? Não? Tem alguém que corria? Renan, você pegar um tênis velho, aquele tênis lá que é o mais gostoso, assim, e for correr com ele, o que vai acontecer? O que pode acontecer?
Isso, com o tempo você vai começar a sentir dor no joelho. Aquele sapato te engana. Ele parece muito confortável, mas se você começa a correr com ele, ele não absorve o impacto direito. Ele começa a arrebentar o teu joelho. Entende? Parece bom, mas te engana. Olha o que Paulo fala, que se corrompe segundo desejos enganosos. A nossa velha vida, ela é destruída por desilusões. E de novo, né? Quando eu era mais novo, tendo a minha identidade no esporte, né? Eu achava que aqueles caras que jogavam na NBA, eles deviam ter uma vida muito boa. Mas finanças não era problema para os caras. Né? Mas quando eu comecei a pensar, comecei a ficar mais velho, comecei a pensar na possibilidade de me casar, eu comecei a perceber que aqueles caras não tinham uma vida, em geral, regrada. Eles não tinham casamentos exemplares. Eu comecei até a perceber atitudes, condutas questionáveis. Até que um dia, eu olhava o Michael Jordan, certo? Aí você olhava o Michael Jordan naquele filme do Space Jam, os filhinhos, um homem de família, né? Até que um dia ele se divorciou para casar com uma novinha. E eu fiquei bem desiludido com aquilo. Nossa, não esperava isso, né? Aliás, eu fiquei admirado de ver ele de terno. Eu achava que ele andava sempre com aquela camisa 23 por aí afora, né? Caramba, ele usa outra roupa. Ele parecia tão sério. Desiludido. Caramba. A minha identidade estava no lugar errado. O padrão que eu queria estava no lugar errado. Não estava em Cristo. Então a questão é que a velha vida, ela nos engana. Ela nos deixa desiludidos. A gente imagina que essa vida, ela vai dar em alguma coisa boa. Mas não. Na verdade, ela nos destrói, ela nos corrompe. Às vezes a gente nem percebe. Demora bastante tempo. A gente mexeu nos livros aqui no escritório. Percebi um pozinho no chão, que eu acho que é cupim. E se eu não trouxer o veneno logo, aquilo vai comer a madeira por dentro. Ela parece que está tudo bonito. Mas daqui a pouco está se desfazendo. Come por dentro. Então a pergunta aqui é: o que você tem buscado na sua vida e que pode ser uma desilusão? O que você tem como objetivo de vida e que talvez esteja te afastando de Deus? E às vezes, amados, são coisas que não são erradas. Vou dar alguns exemplos. Quais são os desejos aparentemente bons que você tem, mas que podem ser enganosos? Preocupação com conforto. É errado? Não. Pode ser errado? Pode. Até o desejo, cuidado que eu vou falar, até o desejo por uma vida muito simples pode ser errado. O cara que assim, não, ele vive a vida simples e aí todo mundo, não, eu vivo uma vida muito simples, eu vivo uma vida... O cara está se orgulhando da vida simples que ele vive. É possível. Status, futuro acadêmico, talvez o futuro acadêmico dos nossos filhos, uma carreira, nenhuma dessas coisas é pecado ou são ruins em si mesmas, mas dependendo do lugar que elas estão, se isso é a roupa que você veste, talvez seja melhor tirar essa roupa e separá-la. O primeiro passo, então, para trocar de roupa espiritual é fugir de uma vida indigna. E fugir de uma vida indigna é tirar as roupas velhas. Você pode estar acostumado com elas, mas elas não estão servindo para o propósito de Deus para a sua vida. Mas se você tirar as roupas velhas e ficar procurando roupas com a mesma tendência, né, falando de moda,
Se você procurar roupas na mesma tendência, você vai se vestir igualmente. Vai colocar outra roupa igual. Então, o segundo passo é mude de ideia sobre suas roupas. De novo, aquela filha que a gente começou no ponto anterior, não adianta ela trocar de roupa e guardar aquela roupa vulgar no armário. Quem sabe um dia minha mãe muda de ideia, né? E ela fica tentando, vai que rola. Não, ela tem que mudar de ideia. Ela tem que entender que aquela roupa não presta para ela. Se ela se considera cristã, e no mínimo, se ela pretende continuar morando com os pais e dependendo dos pais, então ela deve no mínimo seguir as regras da casa. Ainda que ela não se considere uma cristã. Certo? Bom, você está aqui, você come, tal, dorme, tá? Então as regras são daqui. No mínimo. Certo? Assim, Paulo também continua dizendo que precisa acontecer a troca das roupas espirituais. Né? À medida que acontece essa troca das roupas espirituais daqueles irmãos de Éfeso, algo deveria mudar na mente deles. Ele fala, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Aquela mente dos gentios, dos pagãos, que era caracterizada pela inutilidade, pelo vazio, agora ela deveria ser renovada. E é muito interessante isso, amados, porque despojar do velho homem era uma ação do próprio cristão. O próprio cristão deve fazer aquilo. Claro, a gente entende, né, pela palavra que isso é na dependência de Deus. Ele deveria tomar o passo de tirar aquelas velhas roupas, aquela velha natureza que ele fala aqui. Por outro lado, a renovação da mente é algo que ele deve deixar que aconteça. Não é ele que faz isso. Ele se deixa renovar. Pensa um pouco no exemplo da mãe ali, né? Não é a filha que está mudando de ideia, mas a filha vai obedecer à mãe, ela vai, tá bom, essa roupa não presta. A mãe está dando uma instrução e a filha vai se deixar influenciar por aquela instrução. A filha vai se deixar mudar de ideia. Assim, ok, eu vou negar minhas ideias e eu vou obedecer a minha mãe. Minha mãe está ensinando algo para mim aqui e eu tenho que deixar isso fazer alguma mudança na minha mente. Eles deveriam se deixar renovar, entendendo que é um processo de trabalho que Deus atua na vida do cristão. E ele atua no interior do cristão. E o cristão se deixa renovar. Mesma coisa que a gente vai ver quando ele for falar de se deixar encher pelo Espírito. Mesma coisa. É algo que Deus promove e o cristão aceita. Muitas vezes a gente, inclusive, pensando nessa questão da roupa, da moda, muitas vezes a gente se deixa influenciar, não é verdade? Sai aquela moda, aquelas roupas que no começo fala assim, meu, que os caras estão vestindo? E daqui a pouco você está vestindo igual. Né? Lembra daquelas... Nossa, o pessoal usava umas calças fininhas, assim, pareciam umas canelas de cabrito. Aí todo mundo assim, que ridículo, que ridículo, que ridículo. Tá todo mundo com as pernas de salsicha. Você se deixa influenciar. Mas é exatamente isso que ele está falando. Se deixa influenciar, mas não por isso. Se deixa influenciar por Cristo. O que Deus espera de nós é que se nós nos deixemos influenciar no nosso espírito, no nosso interior, em outras palavras, o que ele está falando aqui parece muito contra a coisa que a gente vê muito, que é
arrependimento, uma mudança de ideia. Eu pensava de uma maneira sobre a vida, eu pensava que eu tinha uma identidade muito boa, eu pensava que meus objetivos e desejos eram muito bons, mas eu me arrependo e me deixo influenciar na minha mente para que eu seja transformado. E de novo a gente lembra de Filipenses 2, 12 a 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Por que eles obedeciam na ausência? Porque não era uma mudança de comportamento, era uma mudança de coração. Não dependia da presença de Paulo. Eles foram transformados. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Consegue entender como essas verdades se relacionam? De se deixar influenciar, de se deixar mudar a sua mente com esse querer e realizar promovidos por Deus, para desenvolver a nossa salvação, para amadurecimento, para crescimento, para sermos cada vez mais santos. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Que Deus tem te incomodado para que você mude de ideia? Quais ideias suas você precisa deixar renovar em relação aos seus desejos, objetivos, alvos e planos? Mas você tem colocado diante de Deus os seus planos, os seus desejos, os seus objetivos, deixando que Ele responda, deixando que Ele dê a resposta da língua, como o Provérbios fala? Quais princípios bíblicos podem ajudá-lo com aqueles desejos aparentemente bons que você tem, mas que podem estar te enganando? De novo, negar-se a si mesmo em relação a preocupações com conforto, status futuro, acadêmico, carreira e etc. Coisas que talvez estejam te afastando de uma verdadeira qualidade de vida que Deus deseja. Nenhuma dessas coisas é errada em si mesmo, mas se elas estão te afastando de Deus, você precisa tomar cuidado. Talvez seja uma roupa para despir. Agora, eu estou falando daquilo que essas coisas são muito sutis, né? Há coisas que é muito gritante. Se você luta contra a gula, bom, isso é gritante. Se você luta contra pornografia, isso é gritante. Você luta contra a ira, né? Tem áreas que é muito fácil. Você fala assim, nossa, isso aqui eu preciso me despir. Preciso tirar isso aqui da minha vida. E colocar algo bíblico no lugar. Mas tem coisas que a área é muito cinza. Mas podem estar te afastando de Deus. A gente tem orado por esse desejo de evangelizar, para que Deus nos constranja em relação a isso. Mas o evangelismo deveria fazer parte da rotina do cristão. Quais ideias nossas nos impedem de falar com o nosso vizinho, de falar com o nosso colega de trabalho, de falar com as pessoas que nós temos relacionamento claramente sobre o evangelho? O que nos impede? Quais ideias em relação ao evangelismo a gente tem que se despojar e revestir com a compaixão que o Senhor Jesus tinha pelos perdidos, a ponto de chorar por uma cidade que não me escuta. Terceiro passo. Então, primeiro passo, tire a roupa velha. O segundo passo, mude de ideia sobre a sua roupa. E o terceiro passo, coloque a roupa que Deus te der. Algumas vezes, eu acho que vocês percebem que a minha esposa escolhe as roupas, certo?
Estou colocando aqui porque é o armário que ela tinha, o sonho, assim, né? Todos os tons de rosa possíveis, né? Bom, tem vezes que eu simplesmente falo para ela assim, ó, pode escolher. E então ela escolhe e ela segue o gosto dela e as expectativas dela. E aí eu sei que quando eu estou com aquela roupa, eu estou verdadeiramente vestido justamente como ela deseja. Estou cumprindo os anseios da minha esposa, os desejos da minha esposa. Entende? E não é mais ou menos isso que Paulo está falando aqui? Deixa eu deixar nas camisas. Depois de você tirar aquela roupa velha, que você foi instruído e ensinado de que não te servem mais, não fazem mais parte de uma vida digna do chamado, não estão de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida, uma vez que você decidiu obedecer a Cristo. Depois você mudou de ideia em relação àquelas roupas antigas e reconheceu que você precisa de novas roupas. E aí Paulo diz então, e vocês foram ensinados a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Novamente, uma ação nossa que nos impacta diretamente. Nós temos de nos revestir de uma outra roupa espiritual, de um novo homem, de uma nova criatura. Segunda Coríntios 5:17, o texto famoso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Você precisa de uma roupa nova, eu não estou falando de música, você precisa de uma roupa nova, mas essa roupa não pode ser feita por qualquer estilista. Tem que ser a melhor roupa. Tem que ser a melhor criatura. Porque ela é criada segundo Deus. E se você de fato se veste com essa roupa criada por Deus, com esse novo homem, você está vestindo justamente o que Deus verdadeiramente deseja que você esteja vestindo, assim quando a minha esposa escolhe a minha roupa. E eu me visto justamente e verdadeiramente como ela deseja. Porque isso é em justiça. Em justiça, não injustiça. Em justiça, uma justiça promovida por Deus para os seus eleitos. Lembra de Romanos 8, 29 a 30, olha. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, nova criatura. A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Tornou justos. E aos que justificou, glorificou. A justiça é as coisas justamente como devem ser. E é Deus que faz isso em nós. Essa nova criação em justiça. Deus nos justificou. Lembra? Adão pecou lá no Éden, certo? E por causa do pecado de Adão, todo mundo... Lembra, no finalzinho de Gênesis ali, Adão teve filhos de acordo com a sua imagem. Certo? Então, todos os filhos de Adão são pecadores, certo? E então, Paulo vai falar sobre o primeiro Adão, que por causa do primeiro Adão todos nós pecamos, mas ele fala de um segundo Adão, que é Jesus.
E que na justiça de Jesus, todos nós somos tornados justos. Assim como a gente recebe o pecado de Adão, o cristão que se arrepende dos seus pecados e confia em Cristo ele recebe a justiça de Cristo. Ele é vestido com a justiça de Cristo. Entende? E também ele é vestido com a retidão, piedade. Algo que no Antigo Testamento a palavra se referia a um homem que aceita de boa mente as obrigações que decorrem do relacionamento entre o povo e Deus. Ou alguém leal a Deus. Essa palavra é usada no Antigo Testamento nessa referência do homem que com uma boa mente, o que a gente acabou de ver que precisa ser transformado? A nossa mente. Eu falo, o homem com uma boa mente, que se dispõe no seu relacionamento com o povo e Deus, naquelas obrigações daquele relacionamento. Alguém que é leal. Salmo 55 vai usar essa palavra e fala, ele diz, congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Eles têm uma aliança, eles têm um acordo, eles seguem, eles têm uma disposição mental para seguir isso. E isso procede de onde? Procedentes, de novo, da verdade. Essa retidão e justiça procedem daquele que é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa retidão e justiça podem ser conhecidas pela palavra verdadeira daquele que é a própria verdade. Amados, não adianta tirar uma roupa que não presta e não colocar uma outra roupa no lugar. E o que vai acontecer é que você vai acabar colocando aquela roupa velha que você estava usando. Um reparo em casa, né? Olha a foto bonita do reparo que a gente fez lá. Esse é o começo, né? Mandei essa foto pro Renan. O cara abriu, tinha uma rachadura, o cara abriu, aí a gente viu o ferro envergando assim, né? Então imagina a sua reação quando a sua família está dentro de casa e você vê um ferro que está já... Como é que é o termo? Não é flambando, tá flambando, né? Então tá flambando ali. Mandei pro Renan. Né? Bom, cara, o que eu faço? Aí ele deu umas dicas, a engenheira da casa deu outras dicas, então a gente foi juntando ali, porque não dava para simplesmente jogar massa lá de novo. Não adianta você tirar a velha roupa e colocar a mesma roupa. Você precisa mudar, e olha que interessante, né? Eu pensei nisso agora, você precisa mudar o interior, né? E ali foi exatamente o que a gente fez, a gente mudou o que está escondido, a gente prendeu ali para passar uma nova roupa ali em casa. Não adiantava fazer o reparo se a gente realmente não mudasse alguma coisa. Mesma coisa com a nossa vida. Daquilo que você entendeu, que precisa ser retirado da sua vida, qual é a resposta bíblica do que deve ser colocado no lugar? E a gente vai reparar que no começo, na continuação do livro, Paulo vai dar vários exemplos sobre isso. Na continuação do capítulo, que ele vai falar várias vezes sobre isso. O que deve ser colocado? Qual a roupa nova que você precisa colocar no lugar desse desejo, desse anseio, desses projetos, desses planos, dessas atitudes, dos anseios que você tem e que estão te afastando de Deus? Daquelas ideias suas que você precisa se deixar renovar em relação ao seu desejo, objetivo, alvos e planos. Quais ideias precisam ser colocadas no lugar? O que a Bíblia fala sobre essas coisas? Se você precisa de ajuda para isso, irmão, me procure. Eu estou lutando contra isso. Eu quero mudar isso aqui na minha vida. Bom, vamos ver o que a Bíblia tem sobre isso. Aconselhamento bíblico. Ela tem a resposta. Quais princípios bíblicos vão poder ajudar você enchendo a sua vida com desejos bíblicos, justos, piedosos,
para substituir aqueles desejos aparentemente bons, mas que podem estar te enganando. Eu queria terminar. Eu queria ler uma música, uma letra de uma música, daquele Eduardo Mano, chama No Dia em que Eu Morri. Eu acho que eu já compartilhei essa música no grupo da igreja, tá bom? Eu vou ser sincero que eu não admiro muito como música, mas a letra é excelente. Olha só. No dia em que eu morri, passei a ver bem mais que o cinza. Eu vi toda a beleza que há por aqui. Quando eu morri, o meu coração batia forte. Foi quando eu descobri o que é viver. Que morte que ele está falando aqui? Ele está falando daquela morte do eu. Que Jesus falou, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Morra para si mesmo. O que Paulo também fala de, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. São textos diferentes, tá bom? Ele continua, no dia em que eu morri, já não temia outra morte, pois ela já não tinha mais poder. Quando eu morri, eu descobri que a liberdade é estar preso ao amor que te livrou. Amados, a nossa liberdade é a nossa escravidão em Cristo. Já pensou nisso? A nossa liberdade não é não ser escravo. Nós nascemos escravos, já diria Lutero. A questão é qual o nosso Senhor. A nossa liberdade está em mudar de Senhor. Mas que grande amor é esse, que é capaz de abrir o mar, de fazer parar o sol no azul do céu, e que adota como filho a quem sempre o rejeitou, e traz paz onde a tormenta se instalou. Amados, você já morreu? Você já morreu hoje? Nós somos chamados para morrer todos os dias, amados. Não necessariamente fisicamente, apesar de que todos os dias nós estamos suscetíveis à morte física. Agora, o cristão é chamado para morrer todos os dias. Morrer aqui é morrer para o eu, morrer para a tua vontade, morrer para os seus desejos, morrer para tudo aquilo que está rapidamente ou lentamente te afastando daquele que morreu por você. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque na tua morte e ressurreição nós morremos e ressuscitamos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou de uma vida fútil, de uma vida inútil. E nós temos a possibilidade em Cristo de ter uma vida renovada, uma vida diferente, uma vida depois da nossa morte para o eu, nossa morte dos nossos desejos. E que o Senhor possa promover em nós, a começar em mim, o desejo de morrer diariamente, morrer para o eu, morrer para as nossas vontades e viver para Cristo, em Cristo, porque o Senhor nos salvou para isso. E que nós possamos também nos dispor a chamar outras pessoas para morrer também. Morrer para o eu e viver para Cristo, salvos do pecado, redimidos em justiça e retidão, procedentes da tua verdade, que é Cristo. Promove essas coisas em nós, porque nós somos totalmente incapazes de fazer essas coisas. Mas o Senhor promove o querer e o realizar. É isso que nós rogamos e pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém.